Olá pessoal, mais uma vez, né? Vamos dar continuidade nas nossas aulas. Então, gente, vamos só dando uma repassada novamente, né? Como vocês já viram, que a gente viu a questão da história dos números, questão dos sistemas, né? Sistema de numeração, as enumerações, que são vários. Hoje nós vamos continuar nossa aula com a adição de números naturais. Volta, né? Só dar uma frisada: os números naturais são todos aqueles que começam a partir do número zero. Então, como todos nós sabemos, né, que a gente tem as contas, né, uma adição, que é chamada de adição, né, a continha de mais, né, que a gente conhece como uma adição. Então, na verdade, nós só vamos conhecer os elementos que compõem, né, a adição, né, uma continha de mais, que nós temos, né, nessa conta, em uma conta de uma adição, nós temos muitas vezes uns elementos que é fundamental da gente, né, saber. Os números, eu vou dar um exemplo aqui, colocar aqui um exemplo aqui, o número 2 mais 3. 2 mais 3, logicamente que nós sabemos que é 5, né? Porém, assim, pra gente, é interessante a gente identificar o que significa, como é chamado esse número 2, como é chamado esse número 3 e como é chamado o número 5. Na adição, esses números são chamados o seguinte: os números de cima, pode ter, eu acho que vocês já viram umas contas até grandes, né? Mas pode ser quantos números forem acima, na parte de cima, eles são chamados de parcelas. São chamados de parcelas. Então tem o 2 é parcela, o 3 é parcela, né? E a parte de baixo, no caso o número 5, é chamado de soma ou total. Soma ou total. Então, assim, na adição, nós temos esses três elementos que nós precisamos entender perfeitamente, né? Tá bem por dentro desses nomes, né? Dos nomes elementos, do nome dos elementos que compõem uma adição. Eu vou aqui citar só um exemplozinho para vocês, né? Deixa eu só tentar apagar aqui um pouco, né? Para ficar mais fácil, que a gente pode utilizar a adição hoje de várias formas. Então eu vou citar aqui um exemplozinho para vocês também. Essa parte aqui é interessantíssima vocês estarem por dentro, né, de como é chamado, como é conhecido esses nomes dos elementos que formam essa adição. Aí nós vamos ver hoje praticamente as 4, não sei se as 4 operações hoje, mas pelo menos as 3 nós vamos ver. Vamos trabalhar um pouquinho só para vocês terem uma noção. Nós temos na adição um exemplo seguinte: digamos que tem um probleminha, né? Vocês vão ter aí na atividade de vocês, eu espero, e falando isso, pessoal, eu espero que vocês estejam, certo, tirando as dúvidas e tomara que vocês estejam entendendo, viu? Qualquer coisa, como eu já falei, vocês entrem em contato com os monitores para que a gente possa sanar as dúvidas de vocês. Tem as atividades aí diante de cada assunto, as atividadezinhas para vocês estarem fazendo e se exercitando para ir resolvendo essas atividades. Vamos citar aqui um exemplo. Digamos que é o seguinte, que nós temos 3 irmãos, ou 3 amigos, né? Maria, Pedro e Júlia. Digamos que eles são amigos, Maria, Pedro e Júlia. Maria tem 50 anos
Vou colocar aqui, por exemplo, digamos que Maria tem 50 anos. E Pedro tem 34, mais 34 de Pedro, mais 26 de Júlia. 26 de Júlia. Ou seja, quantos anos os três juntos têm? Né? Se juntar os três amigos, Maria, Pedro e Júlia, qual o valor, né? Quantos anos somados ele tem? Então, vocês vão pegar os 50 anos de Maria, vai colocar como uma parcela, uma parcela. Você vai pegar os 34 anos de Pedro e colocar abaixo dos anos de Maria para formar a segunda parcela, e vai pegar os 26 de Júlia e colocar abaixo para formar a terceira parcela. Feito isso, simplesmente só precisamos adicionar, né? Aqui tem 0 de Maria, não conta. 4 mais 6, 10. E na adição tem esse, interessante, né? Sempre vocês lembrarem que até 9 a gente não guarda 1, a gente utiliza até essa fala, guarda 1, mas não, até 9, né? Que não tem 1, mas a partir do 10, como deu a soma aí, 4 mais 6 dá 10, nós guardamos o 1 e colocamos em cima da próxima parcela, que é para somar e chegarmos ao resultado correto. Então, o 1 que era do 10, né, do resultado aqui, 10, que eu não posso colocar 10 aqui, ou então eu coloco o 0 e levo o 1, vou somar com 5. 1 mais 5, 6, 6 mais 3, 9, e 9 mais 2 é 11. Ou seja, a soma, né, ou total é igual a 110 anos. Então, somados os três, a idade dos três juntos, nós temos 103 anos, tá ok? Então, fica essa dica para vocês se lembrarem, né, na verdade, essa parte da adição, tá? Então, os elementos da adição é esse, são parcelas, as partes de cima, e o resultado, né, nós chamamos de soma ou total. Tá ok, gente? Uma boa aula para vocês. Espero que vocês estejam compreendendo direitinho e vamos para frente, tá ok?